Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Valmir Reis e esta é a Igreja Rema Apostólica em sua página do Facebook. Hoje são 13 de agosto de 2025. São 20 horas e 2 minutos e nós estamos começando mais uma live Escola de Discípulos. Escola de Discípulos. Nós estamos aqui todas as quarta-feiras, a partir das 20 horas. E a Escola de Discípulos está estudando o livro de Eclesiastes. E daqui a pouquinho nós vamos dar início aí à Escola de Discípulos. Antes eu quero dar uma boa noite ao povão amigo da Baixada Santista. Baixada Santista, boa noite na paz de Cristo. Povão amigo de Santos, cidade de Santos, aqui do nosso litoral paulista, né? Cidade de Santos, Baixada Santista. Queremos dar uma boa noite ao pessoal de Guarujá, pessoal de Bertioga, boa noite na paz de Cristo. Pessoal de Cubatão, boa noite na paz de Cristo, povão amigo de Cubatão. Dá uma boa noite para o povão amigo de São Vicente. Boa noite, São Vicente, boa noite, Praia Grande, grande Praia Grande, né? Cidade ali do litoral sul. Depois de Praia Grande nós temos Manguanguá, Itanhaém, Peruíbe, Pedro Toledo, Itariri, né? Pedro Toledo, Itariri, e depois vem lá Miracatu, aí já entra o Vale do Ribeira todinho, né? E vai até a divisa com o Paraná. Boa noite para todo mundo aí do Vale do Ribeira, boa noite na paz de Cristo. Boa noite, povo amigo do Litoral Norte. Litoral Norte começa em São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, e vai até a divisa com o Rio de Janeiro, lá na cidade de Paraty, né? Paraty, Angra dos Reis, ali, aquela região ali, bonita, maravilhosa, do Rio de Janeiro, né? Então tá aí, boa noite. Tem o meu boa noite também para o pessoal que mora no Planalto Central, mora na capital, São Paulo. Tem pessoas que entram ali em São Paulo para ver a nossa live, né? Boa noite aí, povo amigo de São Paulo, toda aí a região de São Paulo, Diadema, São Bernardo, São Caetano, muitas cidadezinhas ali, né? Graças a Deus, o povo amigo ali sempre pronto a ouvir a nossa programação. Agora o interior de São Paulo, que está sempre junto com a gente. Povo amigo ali de São José do Rio Preto. Meus amigos de São José do Rio Preto, ali tem o Cosme, meu amigo, né? Uma boa noite aí para o interior de São Paulo. Boa noite, Meire! Meire é daqui de Cubatão. Grande Meire, um abraço aí pro Zeca. Zeca, meu amigo, boa noite na paz de Cristo. Meire, boa noite para sua mãezinha também, né? Uma boa noite para Dona Gessi também. Que Deus abençoe ela aí poderosamente. Patrícia Araújo, boa noite, Patrícia Araújo. Patrícia entrou cedo hoje, hein? Entrou primeiro que a Ana e o Adelso hoje. Falando em Adelso, olha ele aí, ó. Boa noite, Adelcio Magalhães. Falei que a Patrícia entrou primeiro que você, mas você foi rapidinho, você ficou esperto. Entrou primeiro do que a Ana. Boa noite aí para a família maravilhosa, abençoada por Deus, né? Que Jesus derrame muitas bênçãos. Olha ela aí, Olha ele. Quem disse que ela não ia entrar? Entrou! A Ana Magalhães. Junto com o seu maridão Adélcio. Graças a Deus, né? Tamo junto aí, a turminha tá entrando devagarzinho aí. A turminha vai entrando. Pessoal, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. Vamos lá, vamos recapitular um pouquinho do que nós já falamos, né? No livro de Eclesiastes tem como tema o tema Como Viver Sabiamente num Mundo Marcado pela Injustiça. Esse é o tema do capítulo 8
do livro de Eclesiastes. Como viver sabiamente no mundo marcado pela injustiça. Aí nós vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico falou a grande importância da sabedoria. O quanto que é importante a sabedoria na vida do crente, né? Ela é muito importante. Aí veio o segundo tópico. A sabedoria ajuda você a ser o melhor cidadão. Você quer ser o melhor cidadão? Amém? A sabedoria vai levar você a ser o melhor cidadão. Amém? Aleluia. Boa noite, dona Gessi, mãe da Meire. Ela é uma benção. Ela é uma benção, viu, Meire? Tua mãezinha é uma benção. Vamos lá, terceiro tópico. A sabedoria ajuda você a agir com discernimento. A sabedoria ajuda você a agir com discernimento. Esse foi o terceiro tópico. O quarto tópico foi esse aqui, ó. A sabedoria ajuda você a lidar com as situações inadministráveis. Inadministráveis, E dentro desse tópico, nós temos aí 6 pontos. E nós já falamos 3, né? O primeiro ponto que nós falamos desse tópico foi esse aqui, ó. Você não administra o futuro. Quem consegue administrar o futuro? Ninguém consegue administrar o futuro, né? Segundo ponto, você não domina o vento. Quem é que consegue pegar o vento? Nem a Dilma conseguiu pegar o vento, né? Amém? Ninguém consegue pegar o vento. Ninguém domina o vento. Terceiro ponto, você não domina o dia da morte. Quando o dia da morte chega, ninguém consegue controlar, não. Ninguém consegue dizer não para ela. Chegou o dia dela, ela vai te levar. Pode ter certeza disso. E nós vamos estudar mais 3 tópicos hoje. Amém? A lição hoje é pequena. Amém? Então nós não vamos ficar muito tempo, não. Né? Eu vou encerrar esse tópico hoje. Tá certo? Então vamos lá. Aqui tem 3 pontos. Queria chamar você para ler Eclesiastes 8. Eclesiastes 8, versículo 8. Versículo 8. 8, a parte C do versículo. Diz assim, 8. Eu vou ler todo ele e vou destacar a parte C. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Agora eu destaco aqui, ó. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Amém? Você não domina os conflitos da vida. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Amém? Tá? Os conflitos vêm no nosso dia a dia e nós temos que enfrentar. Não tem como dominar ele. Não tem como dominar os conflitos. Eles estão sempre aí diante de nós. Amém? A gente vence uma, chega outro. Vence outro, chega outro. É um atrás do outro aí. E a gente precisa estar sempre lutando. A gente sempre vai vivendo conflito aqui na Terra. A Bíblia diz que neste mundo, a gente não vai ter paz. Amém? Neste mundo nós vamos ter muitas aflições. Mas tem bom ânimo porque Jesus venceu, né? Então vamos lá. Quarto ponto, você não domina os conflitos da vida. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Numa linguagem mais antiga diz assim, ó, nem há tréguas nesta peleja. Amém? A luta, a batalha, a guerra do dia a dia não tem trégua não. Tá certo? A vida é um campo de batalha sem tréguas. A luta nunca cessa. A guerra nunca entra em recesso. A vida é um campo de batalha sem tréguas. Tá certo? Quando Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, ele quer dizer bem isso. A gente vai estar sempre convivendo, amém, com as lutas, com as batalhas, com as guerras, amém, com os conflitos. Mas a Bíblia também diz que nós temos vitória, se nós se mantermos firmes, né? Às vezes a palavra vitória se torna só um chavão, mas a pessoa se apega no termo vitória, mas não entende que para ter vitória tem que ter firmeza, tem que saber passar pela guerra,
saber passar pelas batalhas. Então ter vitória não é só um chavão e dizer eu vou ter vitória. Não, eu vou ter que enfrentar a luta, eu vou ter que enfrentar a batalha. Para mim ter vitória, eu vou ter que ir para o confronto, vou ter que ir para o enfrentamento. E ali vai exigir destreza e vai exigir o quê? Firmeza. Também muito mais firmeza, né? Porque a luta vem para te derrubar, para destruir você. Mas você, com firmeza e destreza, amém? Capacidade do Espírito Santo, você vence qualquer tipo de luta, tá? Então a vida é um campo de batalha sem tréguas, tá? Então não pense que você vai ficar muito tempo sem luta. A luta, ela está sempre diante de nós. As batalhas estão sempre diante de nós. Amém? Boa noite, Beth. Boa noite, Magali. A paz de Cristo, as minhas irmãzinhas. Continuando. A luta nunca cessa. A guerra nunca entra em recesso. A luta nunca cessa. A guerra nunca entra em recesso. Os conflitos da vida não podem ser dominados unilateralmente. Amém? Não tem como dominar os conflitos da vida. Tá? Você tem que enfrentar e vencê-los. É a única maneira de você passar por eles. Tá certo? Um bom soldado não pode fugir do perigo. Amém? Tá? Então Deus não tem prazer no teu recuo. Deus tem prazer, sabe, de você ir para frente. Se a luta aparecer, se a guerra aparecer, vai para o confronto. E o Senhor vai ser contigo. Aí o Senhor vai pelejar por você. Agora se você recuar, amém? Fugir, aí você só vai atrasar a tua conquista. Tá certo? Então um bom soldado não pode fugir do perigo. Tá? Nas palavras de Philip Ryken, o soldado não pode enganar o sistema, fugir do serviço ou se afastar sem licença. Nem mesmo a iniquidade, no campo de batalha, pode tirar dele a responsabilidade de lutar. Amém? Jesus chamou você para a luta, para a batalha, para a guerra. E você tem essa responsabilidade. Então não desanime, não desista. Amém? Não corra para trás, avance. Amém? Se a luta está vindo diante de você, se a batalha está vindo diante de você, se a guerra está vindo diante de você, se os conflitos da vida estão vindo diante de você, em frente. Amém? Em frente como um bom soldado de Jesus Cristo. Aleluia. Vai na força do Espírito Santo, na capacidade do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Amém? Com confiança, com fé, e você vai ter vitória. Pode ter certeza disso. Tá bom? Então saiba disso. Você não domina os conflitos da vida. Não tem jeito de você dominar. Eles vão vir mesmo. Eles vão vir contra você. Amém? Mas você tem que ficar firme. Firme, segura, com firmeza. Tá certo? Esse é o quarto ponto. O quarto ponto. Vamos para o quinto. O quinto ponto é esse. Você não domina as consequências de seus atos. Olha, você não domina as consequências dos seus atos. Não tem jeito não. Nós temos de enfrentar a batalha e não há jeito de escapar. Aleluia. Tá certo? Numa linguagem mais antiga, diz assim: nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Amém? Não, nem tampouco a perversidade livrará aquele a que se entrega. Tá? Então não tem jeito de você escapar das consequências de seus atos. Tudo que você fizer, todas as atitudes que você tomar, amém, vão ter consequências. Pode ser boas, mas pode ser ruim também. Uma coisa é certa, você não escapa das consequências das tuas atitudes. Tuas atitudes é como plantar. E tudo que você planta, você colhe. Amém? Tudo que você semeia, você colhe. Tuas atitudes é como uma semeadura, é como uma plantação, amém? E você vai acabar colhendo, não tem jeito, amém? Porque tudo que plantamos, tudo que plantamos nós vamos acabar colhendo um dia. Então as consequências dos seus atos não tem como dominar, amém? Você fez, seja lá, se for coisas boas, vai colher coisas boas. Se for coisas ruins, vai colher coisas ruins. Amém?
O homem pode escolher seus atos, mas não o resultado deles. Amém? Tá? Então você não tem domínio nos teus atos, não. Nas consequências dos teus atos, não. Tá? Então, se tiver que fazer alguma coisa, faça pelo lado do bem, para você colher as coisas boas. Tá certo? O homem pode escolher seus atos, mas não o resultado deles. Pode praticar perversidades, mas não se livrar de suas consequências. Se fizer uma coisa ruim, não tem quem te livre da consequência dessa coisa ruim que você fez. Você vai ter que assumir com muita responsabilidade, amém, essa coisa ruim que você fez. Então não reclame quando você fizer uma coisa ruim, tá? E você caia na consequência desse problema que você criou. Tá certo? Então não tente se livrar das consequências das coisas ruins que você plantou, porque você vai colher. Vai ter consequência. Tudo que você fizer de bom ou de ruim vai ter consequência. Tá? Você é responsável pelos teus atos. Deus responsabiliza você. Não adianta querer colocar a culpa em fulano, ciclano, tricano. Não adianta não. Amém? Tá? Você é o único responsável pelas tuas atitudes. Tá certo? Então não adianta nem correr das consequências dos teus atos, porque ela vai conseguir te alcançar. Uma hora, amém, as consequências vêm sobre a tua vida. Ninguém pode deter a execução inevitável da lei de Deus. Amém? Quando Deus decreta, quando Deus executa a sua lei, amém? Não, ninguém consegue deter. Ela vai acabar atingindo a pessoa que praticou tal ato. Pode ser o bom ou pode ser o ruim, tá? A consequência vem. Há aqui a inevitável lei da semeadura e da colheita. Amém? Então aqui tem dois textos bíblicos para nós ler. É o Gálatas 6,7, Gálatas 6,7, e nós vamos lá para o Gálatas 6,7, que diz assim, Gálatas 6, versículo 7. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Amém? Ninguém consegue zombar, enganar, ninguém consegue fazer as coisas às escondidas, às escuras. Amém? Todos os teus atos estão, amém, em luz diante de Deus. Deus enxerga tudo o que você faz. Tá certo? E está pronto a transmitir a consequência para a tua vida dos teus atos. Pode ter certeza no que eu estou te falando. Tá? O que o homem semear, isso ceifará. Números 32, 23. Números 32, 23. É outro texto que vai nos chamar a atenção. Aqui, 32, 23. Diz assim: porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Amém? O pecado vai te perseguir. O que você fizer de bom ou de ruim, isso vai te perseguir. Você vai acabar colhendo. Amém? Tá? Ele vai te procurar. Tá? Se você pecar, o pecado, amém, vos há de achar. Ele vai acabar te achando e vai ter as consequências do pecado. Mas também se for coisa boa também, amém, ele vai te beneficiar, ele vai te abençoar. Pode ter certeza do que eu estou lhe falando. Vamos para o sexto ponto? Então nós já aprendemos o primeiro ponto que nós já aprendemos. Você não domina os conflitos da vida. Segundo ponto, o quinto ponto, né? Você não domina as consequências de seus atos. Agora, o sexto ponto, amém? Que é Eclesiastes 8, versículo 9. Eclesiastes 8, versículo 9. Vamos ler lá, né? Vamos lá. Eclesiastes 8, versículo 9. Diz assim: eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham poder e outros sofriam dominados por eles. Amém? Você não domina as injustiças
da vida. Amém? Você não domina as injustiças da vida. Essa linguagem que eu li aqui foi a linguagem de hoje. Agora eu vou ler na linguagem mais antiga. Diz assim, ó. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que o homem não tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Amém? Tá? Você não domina a injustiça da vida. De vez em quando a injustiça te ataca, né? De vez em quando a injustiça da vida vem sobre tua família, sobre teus filhos, sobre a tua vida. Não é verdade? É porque ninguém consegue controlar ela, né? A injustiça está em todo lugar. E ela persegue mesmo. Quando ela quer atazanar a vida de alguém, ela consegue. Tá certo? Porque ninguém consegue dominá-la. Tá certo? Vamos lá. Nem todo governo é justo. Nem todo governo é justo. Nem toda liderança é saudável. Então, nem todo governo é justo, nem toda liderança é saudável, né? Há aqueles que fazem de seu governo uma tirania. É o que tem de abusador, né? Que é abusador de poder. Diz assim, ó, nem toda liderança é saudável, há aqueles que fazem de seu governo uma tirania e usam sua liderança para esmagar os liderados, num claro abuso de poder. Amém? Tá? Tem gente que não sabe lidar com o poder, e quando pega o poder na mão, ele abusa. Amém? Acaba ferindo, machucando, né? Prendendo pessoas injustamente. Né? Então tem pessoas aí que têm o poder, e o poder demais, e acaba abusando desse poder. Né? Acaba abusando desse poder. Onde a liberdade é subtraída, as pessoas são arruinadas. Amém? Onde se tira a liberdade das pessoas, as pessoas são arruinadas. Tá? Você foi feito por livre-arbítrio, você foi feito para a liberdade. Tá? E quando tem pessoas querendo tirar a tua liberdade, isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Tá certo? A gente vê aí o desejo enorme que o governo tem de controlar as redes sociais. Para que é isso? Para ter o domínio sobre a tua vida, controlar a tua vida, controlar você. Está entendendo? Isso aí é um pensamento totalmente anticristão. O anticristo vai querer ter o controle de todo mundo e vai ter. Percebe? E se nós deixarmos os tiranos hoje, amém, querer nos dominar, querer nos controlar, tá certo? Nós estamos deixando o anticristo dominar a nossa vida antes do tempo. Tá? Nós ainda estamos num país democrático e nós não podemos aceitar com facilidade os controles da rede social, o controle sobre nossa vida. Nós não podemos aceitar isso assim de mão beijada. E tem que lutar para que haja livre-arbítrio, para que o livre-arbítrio seja aí, amém, a nossa vida. Que a nossa vida seja uma vida de livre vontade, de livre desejo. Amém? A gente não pode ser esmagado pelos ditadores que existem hoje em dia aí, tá? As ditaduras socialistas e comunistas do passado e da atualidade são um claro exemplo desse abuso de poder. Amado, não se engane, amém? O socialismo de Jesus não tem nada a ver com essa ideologia socialista que está aí. Esse socialismo, amém? Tá? É um socialismo encapado, é um socialismo de paletó, tá? Por dentro dele está o comunismo, tá certo? Então não se engane quando alguém vem até você, amém? Oferecendo um socialismo ideológico, amém? Tá? Esse socialismo ideológico aí, tá? Isso aí é o comunismo de paletó e gravata, tá? Amém? Não aceite. A igreja não pode aceitar isso, tá? O maior inimigo que a igreja tem no mundo hoje é o comunismo, tá? É o comunismo. O comunismo é o maior inimigo que a igreja tem. E esse socialismo ideológico é um comunismo de paletó e gravata, que a gente tem que abrir os olhos, amém? Não deixar nossos filhos aceitar essas coisas, tá? É uma pena que muitos pais cristãos, muitos pais evangélicos, amém, não senta com o filho, não ensina o filho a respeito do que ele está recebendo na escola, tá? E o que ele está recebendo na escola é ideologia.
E o pai e a mãe precisam abrir os olhos do seu filho, para não deixar o seu filho ser enganado, tá? Porque daqui a pouco o seu filho vai estar entregando você como cristão, tá? Porque é isso que vai acontecer. Quando esses camaradas dominar o Brasil aí e tá faltando pouco, amém? Tá? A igreja vai ser perseguida. Não pensa que a igreja vai ter moleza, porque a igreja vai passar por perseguição. Tá? E aí é a hora de ver quem é crente de verdade. Então, se a gente pode evitar que isso aconteça, se a gente pode prolongar lá para frente, amém? A gente tem que tomar uma atitude, principalmente em relação aos nossos filhos. Nós temos que saber o que nossos filhos estão recebendo nas escolas de ideologia, tá? Por favor, minha mãe, por favor, mamãe, papai, procure saber, senta com seu filho, fala com ele, pergunta para ele, de repente já tá o menino ou a menina já está aí totalmente com a cabeça virada, amém? E você nem sabe o que está acontecendo, tá? Onde o livre pensamento e a liberdade de expressão são cerceados, reina a opressão e a tirania, tá? Concordo com o Philip Hayek quando diz que o modo sábio de viver neste mundo injusto é submetermos à soberania de Deus e confiar nossa vida ao senhorio de Cristo, de Jesus Cristo, aquele que é a sabedoria de Deus. Amém? Tá? A gente precisa estar debaixo da submissão do Espírito Santo. Amém? Porque estão debaixo da submissão do Espírito Santo, estão debaixo da submissão do Senhor Jesus Cristo. Quem é que reina sobre nós? Quem é que reina sobre nós? Amém? Tá? Não é presidente da República, não. Não é governador do Estado, muito menos prefeito. Quem reina sobre a igreja é Jesus Cristo. Amém? Jesus reina sobre a minha vida e reina sobre a sua vida. Aleluia e glória a Deus. Nós somos propriedade dele. Nós pertencemos a ele. E devemos lutar por tudo aquilo que ele nos deu. E a liberdade de expressão. Amém? A liberdade de expressão. Olha, o livre pensamento são bênçãos que Deus nos deu. São benefícios que Deus nos deu. E que nós temos que estar ligado a esses benefícios. Vou dar uma olhadinha aqui em 1 Coríntios 1,30. 1 Coríntios 1,30. 1 Coríntios 1,30 diz assim: porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. Amém? Quando foi que Deus uniu a gente com Cristo? Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. O Espírito Santo se uniu ao nosso espírito, veio sobre nós. Amém? E nos trouxe o quê? Nos trouxe sabedoria. Aleluia. A sabedoria. O saber sobrenatural. Por isso a gente consegue entender todo o plano da salvação. Tá? E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Amém? Aleluia. Que coisa linda. Ó. Fomos aceitos por Deus. Tá? E isso é confirmado com a presença do Espírito Santo. Tá? Nos tornamos povo de Deus. Tá? E somos salvos. Aleluia. Temos essa garantia e essa certeza que o Espírito Santo nos dá. Somos salvos. Glória a Deus e aleluia. Agora vem Apocalipse 19:6. Apocalipse 19, versículo 6. Diz assim: aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, com o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões que dizia: aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Oh glória, aleluia. Nós estamos debaixo do reinado do Senhor Jesus Cristo. Amém? E Ele nos deu liberdade de expressão e Ele nos deu a liberdade plena. Aleluia. Eu sou uma pessoa livre. Eu tenho meus pensamentos
livre, posso pensar livremente, posso expressar livremente. E o homem não vai tirar isso de mim, não. Louvado seja o nome do Senhor. É nisso que eu creio, é nisso que eu confio e é nisso que eu acredito. Lute pelo teu livre-arbítrio, lute pelo teu livre pensamento, amém? Porque são duas bênçãos que Deus te deu. Deus deu para você usufruir dessas bênçãos. Amém? Então tá aí os 3 pontos de hoje. Os 3 pontos de hoje. Você não domina os conflitos da vida, você não domina as consequências de seus atos e você não domina as injustiças da vida. Elas podem aparecer a qualquer momento na tua vida. Tá? Então estamos encerrando aqui o 6º tópico. O 4º tópico, que diz assim: a sabedoria ajuda você a lidar com as situações inadministráveis. Tá certo? Primeiro ponto, você não administra o futuro. Segundo ponto que nós estudamos é esse: você não domina o vento. Terceiro ponto, você não domina o dia da morte. Hoje nós estudamos mais 3 pontos. O 4º ponto, você não domina os conflitos da vida. O 5º ponto, você não domina as consequências de seus atos. 6º ponto, você não domina as injustiças da vida. Amém? Tá? Então tá aí os 6 pontos dessa lição, nós estamos encerrando hoje. Na semana que vem, na quarta-feira que vem, nós vamos estudar esse tópico aqui, ó. A sabedoria ajuda você a compreender a morte e as injustiças do mundo. É o versículo 10 do capítulo 8. Tá certo? Nós vamos estudar 2 pontos, amém? 2 pontos muito importantes e interessantes. A sabedoria ajuda você a compreender a morte e as injustiças do mundo. A sabedoria é tudo que você precisa para o teu dia a dia. Amém? Aleluia. A Bíblia diz: está com falta de sabedoria? Peça a Deus, Ele te dá em abundância. Amém? E a sabedoria, ela vai fazer você entender a administração da vida. A tua administração de vida será muito melhor se você adquirir sabedoria. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Jesus derrame muitas bênçãos sobre tua vida. Tá certo? Nós vamos encerrar essa live. Eu falei que ela seria um pouco curta hoje, né? Eu não vou entrar no outro tópico, que senão fica meio atrapalhado, né? Então tá bom. Nós estudamos 3 pontos hoje, estamos encerrando esse tópico e a semana que vem a gente começa com um tópico novo. Tá bom? São 20 horas, 35 minutos. E nós vamos embora para a glória de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero interceder e orar por todas as pessoas que estão nessa live. E eu quero interceder por essa mãe, por esse pai, por esse filho, por essa filha, por essa família que está junto comigo aqui nessa intercessão, que está junto comigo nessa live. Eu quero pedir uma bênção para essa casa, uma bênção para esta família, para este lar. Meu Deus, abre a porta de emprego para todos que estão desempregados, Jesus. Abre a porta de emprego. Abre a porta da saúde para todos que estão doentes, Senhor. Que haja cura, que haja libertação. Põe as tuas mãos na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. Oh, meu Deus, guarda e proteja essa família. Derrama uma bênção especial. Se tiver alguém desempregado, Jesus, abre uma porta de emprego agora. Abre uma porta de emprego agora. Tem que abrir uma porta de emprego, Senhor. Por favor, abre uma porta de emprego para esse meu irmão, para essa minha irmã. Não deixa faltar o pão de cada dia na vida do dizimista, Pai. Proteja o dizimista, guarda ele, derrama a tua bênção sobre a vida dele. Oh, Jesus, o dizimista é aquele que sustenta a obra, é aquele que faz a manutenção da obra. Oh, meu Pai, abençoa o dizimista, abençoa o ofertante, abençoa, Jesus, aquele que é generoso e que aplica o seu dinheiro na obra de Deus. Abençoa todos aqueles que com generosidade
dizima, oferta, abençoa a obra de Deus, que eles sejam abençoados também. Derrama a tua graça, o teu amor e a tua bondade. Leva-nos em paz e nós tenhamos o resto de semana abençoado e que amanhã, quinta-feira, os irmãos não falte da nossa live presencial. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe todos vocês.